Na aula de hoje, nós vamos estudar um dos conceitos mais populares de matriz, que é o conceito de determinante, quer dizer, o que vem a ser esse número real, que é um determinante. Então, a gente vai começar usando a definição, depois, através de algumas técnicas, a gente vai aprendendo a melhor calcular esse número real, que é o determinante. Então vamos usar primeiro a definição. Tá? Considere S é um conjunto de 1 a N, né? Um conjunto de todos os inteiros de 1 a N, né? Arrumados em uma ordem crescente. Uma outra ordem J1, J2, Jn, dos elementos do conjunto S é chamada de permutação de S. Tá? Então você tem lá uma ordem, a ordem crescente de 1 a N, qualquer ordem diferente dessa ordem crescente, a gente chama de permutação. O conjunto de todas as possíveis ordenações do conjunto S é chamado de uma permutação. Por exemplo, você pega o conjunto S formado pelos elementos 1, 3, 5, 6. Então, o que vem a ser o 5361, quer dizer, o 5361? Ele é uma permutação de S. Por quê? Porque ele corresponde, se você pegar uma função de S em S, o que faz essa função? Essa função leva 1 no 3, 1 no 5, leva o 3 no 3, leva o 5 no 6 e leva o 6 no 1. Tá? Então é claro que esse número 5361 é uma permutação do conjunto S. Ok? A pergunta é, de quantas maneiras diferentes eu posso representar o conjunto S? Tá? Se você olhar o conjunto S, ele é formado por 1, 3, 5, 6. Então, na posição do 1, né? Na posição do 1 pode entrar, na primeira posição pode entrar o 1, o 3, o 5 ou o 6, ou seja, há 4 possibilidades. Na segunda posição, como você já inseriu um número na primeira posição, só restam 3. Na terceira posição, como você já colocou 2 números na primeira e na segunda posição, só restam 2. E na última posição, na quarta posição, só resta um número. Então, as possibilidades são 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso me dá 24. Essas são as maneiras diferentes que você pode representar as permutações, o conjunto de permutações do conjunto S. Tá? Ou seja, então, com 4 números eu tenho 24 possibilidades, 24 permutações. Bom, de uma maneira geral, se você tem S, um conjunto de índices de 1 a N, tá? De quantas maneiras então eu posso representar? Se eu tenho um N, então vai ser N, que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, que multiplica essa sequência até 2 e 1. Ou seja, esse conjunto Sn, vamos denotar por Sn, as permutações de S. Bom, esse número, N vezes N menos 1, vezes N menos 2, 2, 1, todas as multiplicações, a gente chama de fatorial de N, ou N fatorial. E de uma maneira geral, você tem que o fatorial de 1 é 1, fatorial de 2 é 2 vezes 1, fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, fatorial de 4 é a sequência, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Observe que esse número vai crescendo muito. Ao chegar a 7, imagine que você tem um conjunto com 7 números. Quantas maneiras diferentes eu posso representar um conjunto que tem 7 números? Isso aí é dado por 7 fatorial. Ou seja, existem 5.040 maneiras de representar o mesmo conjunto. É claro que fica muito difícil você manualmente representar esses 5.040 números. Ok? Esses 5.040 permutações do conjunto S7, no caso. Bom, o exemplo 2. Vamos considerar S agora com uns números 1, 4, 9. Então você tem S3, o conjunto das permutações desse conjunto S vai ser 3 fatorial, que são 6. Então existem 6 maneiras diferentes que eu posso representar o conjunto S, que são 1, 4, 9, 4, 1, 9, 9, 4, 1, 1, 9, 4, 4, 9, 1 e 9, 1, 4. Então nós temos aí as 6 possíveis permutações do conjunto S, ok? Bom, então o que vem ser uma permutação J1, J2, Jn? Agora a gente vai definir uma forma genérica, né?
uma permutação J1, J2, Jn do conjunto S, tá? Tem uma inversão. Tem uma inversão se um número inteiro JR precede um inteiro menor JS. Ou seja, uma permutação é denominada par ou ímpar, né? Ela é denominada par se o número total de inversões é par. Ela é denominada uma permutação ímpar se o número total de permutações é ímpar. Então observe o seguinte, quer dizer, inversão você tinha uma ordem, né? Um conjunto ordenado, por exemplo, o que vocês estão vendo aí, o 1, 4, 9, e você permutar o 4 com 1, tá? Isso me dá uma permutação, tá? Uma permutação ímpar, porque você trocou o 1 pelo 4, só isso. Então você trocou o 1 pelo 4, me dá uma permutação ímpar. E permutação par é quando você troca duas posições, tá? Você faz uma inversão dessa ordem 1, 4, 9 em duas posições. Vamos ver alguns exemplos. Pega o conjunto S, o mesmo conjunto S, 1, 4, 9, e olha o 1, 9, 4. Se você olhar o 1, 9, 4, o que você fez? O 1 permanece na mesma posição. Você só trocou o 4 por 9. Ao trocar o 4 por 9, então você tem uma inversão só. Então, essa permutação é ímpar, tá? Se você olhar agora o 9 e 1 quarto, o que aconteceu com o 9 e 1 quarto? O 9 e 1 quarto é par, pois o 9 vem antes do 1 e vem antes do 4. Quer dizer, o 9 trocou duas posições, ele teve duas inversões. Então, esse 9 e 1 quarto, ele tem, a permutação dele é par. Enquanto o 1, 9 e 4, a permutação dele é ímpar, porque só trocou de uma posição. Ok? Bom, você pode mostrar que se para n maior ou igual a 2, que Sn tem n fatorial sobre 2 permutações pares e n fatorial sobre 2 permutações ímpares. Tá? Então ele divide em metade de permutações pares e metade ímpares. Aqueles números, aquelas permutações de um conjunto, ela é sempre dividida em metade par e outra metade ímpar. Ok? Bom, se você olhar o exemplo anterior, que nós tínhamos 6 permutações do conjunto 1, 4, 9, então você olha que o 1, 4, 9 não tem nem, zero permutação, portanto é par. O 4, 9, 1. O 4, 9, 1 tem duas permutações. O 9, 1, 4 também tem duas permutações. Então, as permutações pares é dado por 1, 4, 9, 4, 9, 1, 9, 1, 4. E as ímpares? É o 1, 9, 4, que você trocou 4 por 9, 4, 1, 9, você tem uma permutação só, tá? E, porque você trocou só 4 por 1, e 9, 4, 1, você tem três inversões, portanto, as permutações são ímpares. Então, você dividiu aqui em 3 pares, 3 permutações pares e 3 permutações ímpares. Definição. Seja uma matriz A, uma matriz quadrada, tá? De ordem n por n. Tá? Definimos o determinante da matriz A e vamos denotar por det, da forma que está aí, det de A, ou esse módulo de A, um número real dado por. Quer dizer, o determinante é um número real dado pela soma de todas as possíveis permutações pares e ímpares dos fatores do conjunto A. Então você tem o somatório mais ou menos A1J1, A2J2, até a NJN, né? Você tem um somatório com esses índices variando. Onde todos esses J1, J2, Jn são todas as permutações do conjunto S. Então você tem um conjunto S variando de 1 a N. Esses índices J1 e J2 são as possíveis permutações. Nós vimos que tem N fatorial permutações, tem N fatorial sobre 2 permutações pares e N fatorial sobre 2 permutações ímpares. Bom, aquele mais ou menos que aparece ali são, se as permutações são pares, esse sinal é positivo. Se as permutações são ímpares, o sinal desse determinante é ímpar. Então, na verdade, você vai pegar esse conjunto 1, 2 e N, esses J1, J2, Jn, se ele estiver na forma ordenada, né, na forma 1, 2 e N, é uma permutação par. Quer dizer, as permutações, as inversões que houverem nesses índices, tá, do conjunto S, é que vai me dar se o sinal
de cada membro desse produto é ímpar ou par. Então, aí depois você vai fazer a soma de todos esses fatores, os positivos com os negativos, ou seja, as permutações pares com as permutações ímpares. Isso vai me dar um número. Por quê? A1J1 é um número, tá? Está representando um número. Se você olhar aquele conjunto S149, por exemplo, o A1 seria, por exemplo, o 1, o A12 seria o 4, o A13 seria o 9. Então você vai fazer, pegar aqueles 6 números lá e as 6 possíveis permutações vai me dar 3 sinais positivos e 3 sinais negativos. Você vai fazer o produto de cada um, de cada fator, e cada fator desse aí você vai pegar a parte positiva e a parte negativa, ok? Vamos ver como é que a gente calcula isso no próximo exemplo. Por exemplo, vamos considerar que a matriz A tem um único elemento, que é uma matriz que tem uma linha e uma coluna, tá ok? Então ela tem uma única permutação, que é 1 fatorial que é igual a 1, tá? Qual é o número de versões para esse número? É 0, não há nenhuma versão, porque só tem um número, não há troca nenhuma, tá? Então nesse caso, o sinal do determinante, o determinante vai ser o próprio A1 e o sinal é positivo, porque há 0 inversões, tá ok? Vamos olhar aqui um conjuntinho, uma matriz 2 por 2. Então você tem uma matriz A, que tem aqui os elementos A11, A12, A21, A22, tá? E eu quero calcular o determinante. Para eu calcular o determinante, eu preciso calcular aqueles fatores que aparecem na definição do determinante. Então, eu coloco os dois números A1, tá? E deixo em aberto a segunda componente, A2, quer dizer, são os elementos que compõem uma parcela da soma, e do lado direito também a mesma coisa. E aí, no lugar que está aberto, eu vou colocar as possíveis permutações. Mas quais são as possíveis permutações daí? Se você olhar, quer dizer, você tem o seu conjunto de permutações A, só tem 2 elementos, 1 e 2. Então você tem 2 fatoriais, você tem somente 2 possibilidades. Quais são as possibilidades? É o índice 1, 2 e na próxima é o índice 2, 1. Tá ok? Então, esse índice, o 1, 2 tem 0 inversão, tá? Então é o sinal par. E o 2, 1 tem uma inversão, que é o sinal ímpar. Então vai aparecer o seguinte, usando a definição determinante, nós vamos ter o seguinte. Que o determinante de A vai ser A11 vezes A22, porque você tinha o 1, o conjunto, a primeira permutação é 1, 2, então você preenche a segunda componente que aparece para vocês em negrito, menos o segundo fator, que é a inversão a inversão ímpar do conjunto S 1, 2. Vai aparecer o 2, 1. Então o primeiro fator, como a inversão é par, ele é positiva, tá? A soma positiva. E a segunda parcela, como tem uma inversão, que é o 2, 1, o sinal é negativo, tá? Muito bem. Então o determinante de uma matrizinha 2 por 2, ele é o produto A11 vezes A22 menos A12 vezes A21, tá? Agora, é claro que ao aumentar esse conjunto, a gente vai ter alguma dificuldade de ficar calculando essas inversões de todos esses termos, porque aí você vai aumentando em forma fatorial essas permutações, ok? Então vamos tentar ver uma maneira prática de calcular esse determinante. Se você observar isso aí, esse determinante A1 vezes A22 menos A12 vezes A21, observe o seguinte, A1, A22, você pega uma matriz 2 por 2, né? Você tem A11, A12, A21, A22. Olha que A1, A22 é o produto da diagonal, tá? E o outro termo é o produto da outra diagonal, a diagonal inversa. Então, o determinante de uma matriz 2 por 2 é simplesmente calcular a diagonal principal menos os elementos da outra diagonal, ok? Ou seja, se você tem, olha esse exemplo aí, você tem essa matriz que tem componente 2, menos 1, 3 e 4. Observando a definição, o que você tem? Qual é a diagonal principal? Ela é formada pelo 2 e o 4. Então essa é a parte positiva. Então vai ficar 2 vezes 4, depois menos,
quer dizer, a parte negativa é a outra diagonal, que é feita de quem? Menos 1 vezes 3, que dá 11. Tá? Então, muito mais fácil, né? Essa é uma regra prática para se calcular o determinante. É calcular o produto das diagonais. Essa diagonal é positiva, da esquerda para a direita é positiva e da direita para a esquerda é o termo negativo. Tá ok? Não confunda o negativo do fator do negativo do número, né? Você tem um elemento aí, menos 1, que está na posição A1, 2, é um número negativo, tá? Ele mantém, menos 1 vezes 3. O fator aí do produto que é negativo, porque isso aí me dá exatamente aquela inversão ímpar que falamos na transparência anterior. Vamos ver agora um exemplo. Aqui nós temos um conjunto S, né? O conjunto S tem 3 elementos, 1, 2 e 3. Tá? Então nós sabemos que temos, aí no caso, 3 fatoriais permutações, que são 6. Temos 3 pares e 3 ímpares, ou seja, 3 com sinal positivo e 3 com sinal negativo. Então eu pego essa matriz A, de ordem 3, e queremos calcular o determinante. Então a gente vai pegar, fixa, a gente sabe que tem 6, porque são 3 fatoriais. Vamos fixar os primeiros elementos, que estão na ordem crescente, 1, 2 e 3. E do lado direito, do subíndice, quer dizer, o lado que está em aberto aí, a gente vai colocar as possíveis permutações, tá? Então a gente vai separar, vamos tentar colocar as pares, as pares e as ímpares separadamente, e para a gente poder calcular o determinante usando aquela definição. Bom, então aqueles espaços vazios que estavam à direita dos índices, a gente vai preencher pelas possíveis permutações, né? Pelas 6 permutações, sendo 3 pares e 3 ímpares. Bom, aí você tem que olhar quais são os termos pares, quais são as inversões pares, quais são as inversões ímpares, né? Aí você vai ter que as inversões pares é 1, 2, 3, por quê? A 1, 2, 3 é a inversão 0, né? Você tem 0 inversão. Depois você tem 2, 3, 1, que são 2 inversões. Depois você tem 3, 1, 2, que também são 2 inversões. Como são 2 inversões, esses termos têm sempre o sinal positivo. Quais são os termos com sinal negativo, né? São 1, 3, 2, por quê? Você trocou 2 por 3, tem uma inversão. Depois, 2, 1, 3 tem 3 inversões e 3, 2, 1 também tem 3 inversões, ok? Bom, aí nessa parte, as inversões ímpares então tem o sinal negativo, as inversões pares têm o sinal positivo, então calcular o determinante é fazer o produto de cada termo desse, tá? Considerando o sinal de cada permutação, tá? Se a permutação é par, ou permutação é ímpar. Então, note que então, o determinante é dado por essa forma. Agora, a gente também gostaria de ter uma regra prática para calcular esse determinante, né? É claro que é um pouco difícil você pegar e ficar calculando quantas permutações, se são pares ou são ímpares, e para saber o sinal. Então vamos ver se a gente consegue fazer uma regrinha prática para determinar esse determinante. Bom, a regra prática é o seguinte: você pega a matriz, né, a matriz 3 por 3, tá? E depois você anexa a essa matriz 3 por 3 as duas primeiras colunas, tá? Se você colocar mais as duas primeiras colunas, e aí depois fazer o produto como de cada aí, quer dizer, o produto de todos os termos que estão indicados nessa flecha, da esquerda para a direita, são as permutações pares. Então você tem aí, fazendo o produto, A1, A22, A33, é a primeira, depois A12, A23, A31 é a segunda, e A13, A21, A32 é a terceira. Essas são as permutações pares, tá? Menos as permutações ímpares, que são esses termos que estão indicados aí, né, nessa seta, da direita para a esquerda. Então você pega, começa com A12, A21, A33, depois A11, A23, A32, A13, A22, A31, tá? Ou seja,
da esquerda para a direita são as permutações pares, portanto, todos esses elementos as permutações pares, portanto, têm um sinal positivo. As da direita para a esquerda são os sinais negativos. Observe que é muito mais simples, né? Qual é a ideia? Você pega a matriz 3x3, insira as duas primeiras colunas na matriz A e faça o produto dessas diagonais da esquerda para a direita são os termos positivos. E depois, da direita para a esquerda são os termos negativos. Ok? Por exemplo, vamos calcular essa matriz, o determinante dessa matriz que está aí. Então, nós temos aí uma matriz de ordem 3x3. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma simulação. Vocês acompanham comigo, vocês podem clicar aí nesse passo a passo e você vai ver como é que eu calculo esse determinante termo por termo. Então, primeiro, o que eu devo fazer é copiar as duas primeiras colunas. Vamos lá. Bom, primeiro você tem que repetir as duas primeiras colunas, como eu já havia dito. Tá? Copiando aqui, você tem lá as duas primeiras colunas. Tá? A primeira coluna é menos 1, 2, menos 3. 2, 1, 1, copiou. Agora, você vai fazer o produto da primeira diagonal, da esquerda para a direita, a primeira permutação par, que é o A11 vezes A22 vezes A33, tá? Depois, a segunda é a segunda diagonal, que também são os termos positivos, né? 2 vezes 5 menos 3. Depois o terceiro passo, o 3 vezes 2 é 1, tá? Que aí, no caso, é o termo A13 vezes o termo A21 vezes o termo A23. Tá ok? Bom, então essas são as permutações pares. Os primeiros são os pares, né, que tem sinal positivo. Os que tem sinal negativo, que são as permutações ímpares, você faz o quê? As diagonais inversa, começando da direita e indo para a esquerda. Então, vamos lá. Primeira permutação ímpar é 3, 1, menos 3. Depois, a segunda é menos 1, 5 e 1. E a terceira é 2, 2 e 4. Tá? Essas são as permutações pares. Bom, agora você faz o produto. Né? Menos 1 vezes 4 dá menos 4. 2 vezes 5 menos 3 dá menos 30, com menos 4 dá menos 34, com 3 vezes 2, 1, que é 6, então menos 34 mais 6 dá menos 28, e aí você vai com os outros termos embaixo, né, que você tem, agora embaixo são as permutações vivas, você faz os cálculos, né, vai dar menos 28 mais menos 2, que vai dar menos 30, quer dizer, esse é o número real, quer dizer, o determinante é o número real dessa matriz 3 por 3, então o determinante dessa matriz é menos 30, ok? Observe que é bem mais fácil você calcular o determinante assim, né, com essa regrinha prática, do que ficar fazendo as possíveis permutações. Mesmo porque aqui ainda é pequeno, né, se for uma matriz 3 por 3, só tem 6 permutações. Mas imagine que isso aí fosse uma coisa muito grande, tá? Então seria bastante complicado você calcular todas as permutações. Então essa regrinha é bem prática, é conhecida, é dado no segundo grau, muitas outras vezes é dado de uma forma um pouco diferente essa regrinha prática, mas esse é um procedimento bem fácil, né? Você copia as duas primeiras colunas e depois faça as diagonais, né? Da esquerda para a direita positivo e da direita para a esquerda negativo, ok? Bom, agora a gente vai começar a estudar algumas propriedades, né, dessa matriz, a propriedade do determinante, tá? A primeira propriedade, né, o primeiro teorema, né, você tem uma matriz que é de ordem n por n, tá? Então o determinante, esse teorema diz o seguinte, que o determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz transposta. Quer dizer, o determinante de A é igual ao determinante da transposta de A, tá ok? Vamos provar isso, né? Provar que o determinante de A é igual ao determinante da transposta de A, e aqui a gente vai usar a definição determinante para poder provar o teorema, tá ok?
A demonstração você considera uma matriz A, né? Uma matriz A de ordem N por N, né? Com coeficientes A e J. E a matriz transposta, portanto, é a matriz BJ, tal que, como ela é transposta de A, os elementos B e J de A são os elementos AJI da matriz A, né? B e J da matriz transposta são iguais aos elementos AJI da matriz A. Muito bem. Como é que calcula o determinante de uma transposta de A, ou de qualquer um, usando a definição? Já que os termos da matriz transposta são os termos B e J, o determinante da transposta de A é aquele somatório, com o sinal mais ou menos dependendo das permutações, o produto dos fatores das permutações B1J1, B2J2, BNJN. Tá? Esse é o determinante da matriz transposta. Mas eu sei, pela definição de transposta, que B e J é igual a JE. Então eu vou e substituo o que é B1J1 por AJ1, 1. Bom, então vale essa igualdade porque, pela definição de transposta de A. Bom, se você olhar, o segundo termo é um produto de números reais e podemos ordenar. Como aí é um produto de números reais, né, esse termo AJ1, AJ2, AJN, são produtos de termos, né, que tem uma certa ordenação. Eu posso reordenar esses números, quer dizer, eu posso reordenar AJ1, AJ22, AJNN, com uma outra ordenação, mas uma ordenação crescente, da seguinte forma: A1, K1, A2, K2, produto AN, KN. Bom, a gente pode mostrar que o número de permutações do conjunto AJ1, AJ22, AJN e o número de permutações A1K1, A2K1, ANKN, quer dizer, se você reordenar esses termos, usando aquelas propriedades de permutação, se o termo da esquerda tem um número de permutações pares, a nova ordenação também tem um número de permutações pares também. Quer dizer, esse sinal não vai alterar. Se a esquerda tem sinal par, e a direita vai ter sinal também par. Ou seja, se eu reordenar esse conjunto A desses índices, eu não vou alterar o sinal. Tá? O número de permutações vai continuar, se era ímpar, continua sendo ímpar, se é par, continua sendo par. Tá? Bom, se isso acontece, então eu posso trocar os índices do lado direito do determinante da transposta, lá naquele somatório, então eu vou ter exatamente A1K1, A2K2, ANKN. Tá? Que esse K1, K2, KN é claro que pode ser qualquer. É uma permutação que é ordem par. E, portanto, é exatamente a definição da matriz, do determinante da matriz A. Se você simplesmente esses índices é claro que poderia ser os índices J1, J2 e JN. É exatamente, quer dizer, K1, K2, KN são as permutações do conjunto SN, do conjunto SN que tem os elementos 1, 2, N. Tá? Então, o determinante, nesse caso, da matriz A é igual ao determinante da transposta da matriz A, usando o fato de que as permutações são, eu posso reordenar de tal forma a não alterar o sinal da permutação. Ok? Bom, ali na demonstração eu posso ter falado de uma forma, ficou um pouco abstrata. Vamos pegar uma coisa mais concreta para tentar convencê-los de que realmente não altera o sinal. Pega aí, por exemplo, lembra que do lado esquerdo a gente tinha B14, a gente tinha o produto dos termos da matriz transposta, que é os termos em B. Então, vamos pegar um conjunto aqui que tenha 4 elementos só. Pega aí, você tem um B14, B32, B43, B21. Tá? Como é a transposta, os elementos da transposta seriam A41, A23, A34 e A12. E eu quero reordenar esses termos do meio aí, desse produto do meio, de uma forma crescente. Ou seja, o que eu vou fazer? Observe que eu tenho um produto de números, né? Eu tenho A41 vezes A23, A34, A12. Olha, eu posso pegar o A12 e colocar como é um produto de números, não altera, né? Eu boto o A12, depois eu boto na ordem o A23, depois eu boto na ordem o A34, depois eu coloco o A41. Eu estou ordenando em relação ao primeiro índice, né? 1, 2, 3, 4. Ok? Bom, se você observar o último termo desse produto aí, nós temos que o número de versões
aparece lá o segundo índice, é 2, 3, 4, 1, tá? O número 2, 3, 4, 1, ele tem quantas inversões? Ele tem 3 inversões, portanto o sinal dele é ímpar. Ele tem 3 inversões do conjunto S, que é formado pelo 1, 2, 3 e 4, né? 2, 3, 4, 1, tem 3 inversões. Aí você olha o termo de versões do elemento 4, 2, 3, 1, que é o que aparece nos elementos do meio daquele produto, dos termos que está aí. Então vai aparecer o 4, 2, 3, 1. Se você olhar o elemento 4, 2, 3, 1, ele tem 5 inversões. Ora, então eu tinha na demonstração eu tinha o sistema do meio, né? Eu tinha um número ímpar, aí nesse caso eu tenho 5 inversões, eu reordenei em relação ao primeiro índice, tá? Reordenei esses números, obtendo 3 inversões. Portanto, o sinal não está alterando. Por isso que eu pude, no teorema, fazer aquelas inversões. Tá ok? E portanto, se você não altera, você reordenando o conjunto, você não está alterando o sinal, no final você vai obter, então, o determinante de A, e como você tinha o determinante da transposta, você mostra que são iguais. Tá ok? Então, o determinante de A é igual ao determinante da transposta de A. Por exemplo, pega aí essa matriz A, que nós demos aqui no exemplo 8, a matriz A é dada por menos 1, 2, 3, 2, 1, 5, menos 3, 1, 4. Pega a transposta de A, quer dizer, quando você pega a transposta de A, e você já sabe o que é a transposta de A, você tem a matriz menos 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 5, 4. Né? Então você trocou aí linha por coluna. Bom, se você usar aquela forma prática, né, de repetindo as duas primeiras colunas da matriz transposta, fazendo o produto das diagonais, os termos positivos, depois os termos negativos, você vai encontrar o valor menos 30, que foi o determinante que nós obtivemos lá no determinante, lá no exemplo 8. Lembra que lá no exemplo 8, pegamos essa matriz, calculamos o determinante, deu menos 30. Agora a gente pegou a transposta e já calculamos o determinante, essa matriz 3 por 3, e obtivemos o mesmo valor, tá? Então isso só comprova aquele teorema. O teorema 2 diz o seguinte: se você tem duas matrizes, A e B de mesma ordem, né? Então, vamos supor que a matriz B é obtida da matriz A trocando-se duas linhas, tá? Duas linhas ou duas colunas. Então, você altera o sinal do determinante. O determinante de B é igual a menos determinante de A. Ou seja, se tem uma matriz A, trocou duas linhas, tá? Vamos supor, trocou a linha 2 pela linha 3. Então, essa nova matriz tem um sinal negativo em relação ao determinante da matriz anterior. Ok? Muito bem, então o determinante de B, se B é obtida de A trocando-se duas linhas, é menos determinante de A. Como é que a gente prova isso? Então, vamos considerar que B é obtida de A simplesmente trocando a linha R para a linha S, tá? E vamos supor que R é menor que S, tá? Então você tinha a matriz A, trocou a linha R por linha S, chamou essa matriz de B. E queremos agora calcular o determinante de B e ver a relação que existe entre o determinante de B e o determinante de A. Então, agora os elementos BRJ da matriz B, só o elemento BRJ é igual a ASJ e o elemento BSJ é igual a ARJ, porque as únicas linhas trocadas foram a linha S e a linha R. Todos os outros termos são iguais. Então, todos os outros termos da matriz B são iguais aos termos da matriz A, exceto os termos que são pertencentes à linha R e linha S. Então, ao calcular o determinante, você tem um determinante normal da matriz B, a definição do determinante. Você tem mais ou menos B1J1, B2J2, BRJR, BSJS, BNJN. São todos aqueles termos, os fatores que têm as partes positivas e as partes negativas, dependendo da inversão par ou ímpar. Tá? Muito bem. Usando a definição, você tem aqui o BRJR, mas você trocou o BRJR é quem? É o ASJR. E o BSJS é o ARJS. Então, todos os termos são iguais no cálculo determinante, exceto esses dois aí. Então, você vai ter, isso vai ser a igualdade, quer dizer, o B1J1 é igual a 1J1, o B2J2 é igual a 2J2, só trocou o termo BRJR por o termo ASJR, né? E trocou o termo BSJS pelo termo ARJS.
Muito bem. Bom, aí isso aí você escreve. Agora isso vai ser igual aos mesmos termos, tá? E agora você vai trocar, você tem ASJR e você tem ARJS. Isso aí você fez uma permutação, você trocou a ASJR por ARJS e o termo ASJR por ARJR. Observe o seguinte, que as permutações J1, J2, JS, JR, JN, que são as permutações que aparecem aí embaixo, né, é obtida da permutação J1, J2, JR, JS, N. Então, a única coisa que está invertida aí você tem um JS na primeira, depois vem o JR, depois passou a ser JR, JS. Ou seja, você trocou só dois números, né? Trocando-se apenas os dois números, JR por JS. Isso significa que o número de inversões é ímpar, porque você só trocou dois números, tá? O JR passou, você teve uma inversão. Você tinha a ordem JR, JS e agora passou JS, JR. O resto tudo é igual. Então você teve uma inversão e, portanto, você está alterando o sinal para o sinal negativo. Então, o determinante de B vai ser exatamente igual a menos determinante de A, porque você teve uma inversão do conjunto S, que era formado pelos entes 1, 2, N. Você trocou o R por S, portanto você você alterou um sinal, ok? Então esse número de inversões é ímpar em relação ao determinante de A. Então o número de inversões de B, ele é ímpar em relação ao número de inversões da matriz A, portanto tem um sinal menos 1. Exemplo, né? Pega a matriz A, 2, menos 3, 5 e 4, e pega a matriz B, que é a matriz 5, 4, 2 e menos 3. Então, a matriz B é obtida de quem? A matriz B foi obtida trocando a linha 2 para a linha 1, tá? Muito bem. Fazendo essa troca, calcula o determinante de A. O determinante de A, lembra que para a matriz 2 por 2 é o produto das diagonais, né? 2 vezes 4, menos 3, menos 15. Então vai dar 2 vezes 4 dá 8, mais 15 dá 23, que é o determinante de A. E se você olhar a matriz B, né, é 5 vezes menos 3, que dá menos 15, menos 2 vezes 4. Tá? Então dá 15 menos 8. 15 menos 8, menos 15 menos 8, dá menos 23. Ok? Então o determinante de A vai ser igual ao menos determinante de B. Ou seja, se você trocar uma linha, você altera o sinal do determinante. Você trocando uma linha só. A mesma coisa poderia ser para a coluna. Tá? A mesma demonstração do teorema anterior poderia ser coluna. Se você trocar uma coluna, você altera o sinal do determinante para menos. Tá? Ok? Teorema. O próximo teorema diz o seguinte, né? Você tem A e B matriz de ordem N por N. Então, se A tem uma linha ou coluna nula, então o determinante de A vai ser igual a zero. Então, se você tem uma coluna ou uma linha zero, o determinante é zero, tá? O que acontece? Acontece o seguinte, se você tem uma linha, qualquer que seja a linha R, esse termo da linha R, tá? Todos os termos dessa linha R vão estar em todos aqueles fatores do determinante de A. Se você ver o determinante da matriz A, usando a definição, tá? Qualquer que seja o termo dessa linha R, vai estar num daqueles fatores, né, para o cálculo do determinante de A. Então, como ali são todos números reais, sempre tem um fator que é zero, então todos esses fatores, o produto desses fatores vão ser todos zeros. Vai ser uma soma de zeros que vai ser igual a zero, tá? Então, essa é uma propriedade bastante importante. Tendo uma linha zero, né, uma linha nula, o determinante, esse número real, vai ser zero. Uma outra propriedade é essa que diz o seguinte: se A tem duas linhas ou colunas iguais, também o determinante é igual a zero. Tá?
Por que que isso vale? Veja a demonstração que é bem simples, né? Suponha o seguinte, que as linhas R e S da matriz A sejam iguais. Você tem duas linhas iguais, tá? E vamos considerar B obtida de A trocando a linha R pela linha S. A gente viu do teorema anterior, se eu pego se a matriz B é obtida da matriz A trocando a linha R por linha S, então eles têm um determinante com sinais trocados. Ou seja, o determinante de A vai ser igual a menos determinante de B. Agora, por outro lado, você sabe que A é igual a B, porque você trocou aquelas duas linhas iguais, tá? Bom, se o A é igual a B, o determinante de A tem que ser igual ao determinante de B. Bom, por um lado você tem que o determinante de A é igual a menos determinante de B, e por outro lado você tem que o determinante de A é igual ao determinante de B. Aí você conclui que o determinante de A vai ser igual ao menos determinante de A. Bom, esse número real, um número real só é igual ao seu negativo quando esse número real é o próprio zero. Tá? Então, isso significa que o determinante da matriz A, quando a matriz A tem duas linhas iguais ou duas colunas iguais, é sempre zero. Ok? Então, a demonstração é bem simplesinha, só usando o teorema anterior, né? Que você troca aquelas duas linhas iguais, é claro que você trocar essas duas linhas iguais, você continua com a matriz A igual a B, só que o determinante mudou de sinal, né? Porque você fez uma inversão pelo termo anterior. Então, para que isso faça sentido, a única maneira é que o determinante da matriz A tem que ser igual a zero. A terceira propriedade é o seguinte: se B é obtida de A multiplicando-se uma linha ou uma coluna por um escalar alfa, então o determinante de B é igual a alfa determinante de A. Ou seja, você tem uma matriz A qualquer, pega a matriz A, multiplica uma linha toda, uma coluna por um número alfa, então o determinante dessa nova matriz, tá, vai ser igual a alfa vezes o determinante da matriz A. Bom, o que acontece? Vamos supor aqui que a RS linha da matriz A seja multiplicada por alfa. Então você pega a matriz A e multiplica a RS linha por alfa, né? E vamos denotar essa nova matriz obtida por B. E a gente sabe, então, que BJ vai ser igual a AJ, né? E que na linha R, né, BRJ vai ser alfa RJ, ok? Bom, usando a definição de determinante, né, você vai calcular o determinante, vai ser o soma desses termos mais menos e o produto de todos os fatores, B1J1, B2J2, BRJR, BNJN, quer dizer, usando normalmente a definição de determinante. Bom, ao chegar no T, aí isso aí vai ser igual. Como todas as linhas da matriz A são iguais à matriz B, exceto a linha R, então você vai ficar com A1, J1, A2, J2. Quando chegar no termo BRJR, a gente sabe que BRJR é alfa vezes ARJR. Fez o produto, esse termo ANJN. Ora, mas se você olhar esse alfa, ele não tem nada a ver com somatório, ele não depende de somatório, ele é um número real que aparece em todos esses elementos. Em todos esses fatores aí aparece esse número alfa, que ele não está interferindo em nada, quer dizer, aí ele não depende dessa soma. Então ele pode ser fatorado. Você fatora esse alfa, que está em todos os termos, fatora o alfa, e depois à direita vai ficar sempre só os termos A1, J1, A2, J2, até NJN, que é exatamente a definição do determinante de A. Então vai ficar alfa vezes determinante de A. Então vale a propriedade que, multiplicando qualquer que seja a fila, né, quer dizer, a linha ou a coluna por um número real, alfa, então o determinante dessa nova matriz vai ser alfa vezes o determinante da matriz A anterior. Bom, a quarta propriedade diz o seguinte: dado uma matriz triangular superior ou a matriz triangular inferior, então o determinante dessa matriz é o produto dos elementos da diagonal. Vocês lembram que era uma matriz triangular superior, né? Você tinha uma matriz quadrada, uma matriz triangular superior é aquela matriz que os elementos que estão abaixo da diagonal principal são todos zeros, ok? Então, o produto dos elementos da diagonal vai me dar o determinante de A. Então, essa é uma boa ideia para você calcular o determinante. Você pode pegar uma matriz
através de operações elementares, de tal forma a não alterar o sinal determinante, transformando uma matriz numa matriz triangular superior, fazendo operações elementares. Se você transforma a matriz numa matriz triangular superior, então aí é fácil você calcular o determinante. Basta fazer o produto dos elementos da diagonal. Então essa ideia a gente vai usar mais adiante para cálculo de determinante. A quinta propriedade, que também a gente não vai demonstrar, é dada o seguinte. Você tem uma matriz, o determinante do produto de matriz é igual ao produto do determinante. Lembram? Que não vale a propriedade comutativa, em geral, não vale a propriedade comutativa na modificação de matriz. Mas aqui, em relação ao determinante, você sabe que você pode mostrar que o determinante do produto, esse número real, que é o resultado, é igual ao produto dos determinantes. Tá? E a outra propriedade diz o seguinte: se B é obtida de A, você obtém B é obtida de A substituindo a linha I por ela, somada a um múltiplo escalar de uma linha J, tá? Onde I é diferente de J. Nesse caso, o determinante de B é igual ao determinante de A. O que é isso? Né? Você pega a linha I, tá? Aí essa linha I vai ser alterada do seguinte: você pega a linha J, multiplica lá por alfa e soma ou subtrai a linha J, a linha I, você não vai alterar o determinante. Lembra aquele processo, aquele processo que a gente fazia de zerar as colunas do método Gauss-Jordan? Exatamente isso. E está dizendo essa propriedade que você não altera o determinante se você fizer essas operações, tá? Então, pega a linha I, a própria linha I vai receber a linha I menos um múltiplo escalar da linha J. Você não altera o sistema, tá? E isso vai possibilitar, essa propriedade 6 possibilita você transformar uma matriz numa matriz triangular superior e, portanto, calcular o determinante, porque você sabe dessa propriedade que o determinante não se altera, ok? Exemplo. Eu quero calcular o determinante dessa matriz 3 por 3, tá? Bom, se você olhar essa matriz, né, ela é uma matriz que tem uma linha nula. Então você não precisa fazer cálculo nenhum. Se tem uma linha nula, usando o teorema anterior, o determinante é zero, ok? Aí depois você pode usar aquela regra prática, né? Colocando as duas colunas ao lado dessa matriz A, fazendo o produto, como está feito aí na tela para vocês comprovam que é zero, tá? Mas é muito mais prático você usar o teorema, né? Você tem uma linha nula, uma linha ou coluna nula, o determinante é zero, não precisa fazer cálculo nenhum. Exemplo 2, você olha essa matriz A, ela tem duas linhas iguais. A linha 1 e a linha 2 são iguais. Então, pelo termo anterior, o determinante é zero, né? Vocês podem, se vocês não acreditam no teorema, vocês calculam aí a definição do determinante, usa a propriedade de definição e você vai ver que vai dar zero. Exemplo 3, você tem essa matriz triangular superior, tá? Você tem essa matriz triangular superior, o que diz o teorema? Diz que se você tem uma matriz triangular superior, calcular o determinante de A, basta calcular o produto da diagonal. A diagonal é quem? É 1, menos 1, menos 2. Qual o produto? O produto aí vai me dar 2. Então, o determinante da matriz A é igual a 2. Você pode fazer a mesma coisa usando aquela definição, que você vai chegar no mesmo resultado, né? Exemplo 14, você tem as matrizes A e B e o produto AB. Pega a matriz A, pega a matriz B, né? Aí você observa o seguinte: B vai ser igual. Você pode escrever B como menos 2, fatorando o menos 2 aí da segunda linha. Você fatora o menos 2, vai ficar 1, menos 2 que multiplica 1, menos 1, 9. Né? Você fatorou 2 simplesmente da segunda linha. Tá? Lembra que você pode fazer isso. Bom, depois você fatora o 3 da terceira coluna. Ao fatorar o 3 da terceira coluna, você vai ficar na terceira coluna vai ficar com menos 1, 3 e menos 2. Tá? E vai ficar com menos 2 vezes 3. Então, se você olhar isso, como é que ficou a matriz B ficou igual. Menos 2 vezes 3 vezes A. Porque o lado direito ficou a matriz A. Então, o determinante de B vai ser menos 6 vezes o determinante de A. Tá ok? Lembra quando a gente falou
para vocês que se B é obtida da matriz A, se você multiplicar uma linha ou uma coluna de A, né, então o determinante dessa nova matriz vai ser esse elemento que você multiplicou vezes o determinante da própria matriz. Então você multiplicou, aí no caso você tinha multiplicado a matriz, para você obter a matriz B, você multiplicou a linha 2 por menos 2 e multiplicou a terceira coluna por 3. Então o determinante de B vai ser esses elementos que você multiplicou, que é menos 2 e 3, o produto deles, dá menos 6 vezes o determinante de A. Ok? E por outro lado, você sabe que o determinante então vai dar determinante de B igual a menos 6 determinante de A, e o determinante de A, você sabe que dá menos 4. Então menos 6 menos 4 dá 24. Bom, aí você também calcula A vezes B, usando a definição de determinante, você calcula o determinante de AB, copiando aquelas duas colunas, dá menos 96. Mas como você conhece o determinante de A e conhece o determinante de B, determinar o determinante de AB, basta fazer o determinante de A vezes o determinante de B, tá? Mas quanto que vale o determinante de A? O determinante de A vale menos 4. E o determinante de B? 24, que dá menos 96, tá? Então a gente usou, para calcular aqui o determinante do produto, como o produto do determinante de A vezes o produto do determinante de B, que é a mesma coisa que fazer o produto e calcular o determinante, tá ok? Vamos ver esse exemplo 15. Observe que a matriz B observe a matriz B e a matriz A, né? A linha 1 e a linha 3 são as mesmas, né? E como é que se obteve a linha 2 de A? Observe que a linha 2 de A foi obtida o seguinte: você pega a linha 2 de B. Como é que se obtém a linha 2 de B? A linha 2 de B vai ser obtida pegando a linha 2 de A mais 3 vezes a linha 1, tá? A linha 1 de A. Então, simplesmente B é a matriz A modificada, quer dizer, você pegou a nova linha 2, essa linha 2 de B, ela é a linha 2 de A mais 3 vezes a linha 1 de A. Bom, fazendo esses cálculos para cada elemento, você vê aí, o 1, o 4 é quem? É 1 mais 3 vezes, quer dizer, no fundo você pegou a linha 1 mais 3 vezes, a linha 2 mais 3 vezes a linha 1, o primeiro elemento dá 4, menos 1 mais 3 dá 2, e 3 mais menos 3 dá 0. Então, o que você fez foi simplesmente pegar manteve a linha 2 e somou com 3 vezes a linha 1. Bom, pelo que nós vimos no teorema anterior, o determinante não se altera. Bom, aí você calcula o determinante de A e o determinante de B, ambos dão menos 4. Então, observe o seguinte, que ao invés de fazer simplesmente esse produto obtendo 4, eu poderia fazer o quê? Fazer essas mesmas operações, ao invés de obter o 4, obter 0. Na terceira linha de B, por exemplo, obter 0 aí. Depois fazer todo aquele processo para transformar essa matriz numa matriz triangular superior. Tá? Se eu faço isso, depois no final é fácil calcular o determinante dessa matriz transformada, que é exatamente o determinante de A, porque eu não estou alterando o determinante quando eu faço as operações. E aí eu vou ter uma matriz triangular superior, então calculo o determinante dessa matriz facilmente. Então, já que é permitido pegar uma linha, somar com qualquer outra, então eu faço isso para torná-la mais simples de calcular o determinante, ou seja, transformar ela numa matriz triangular superior. Nós vamos ver isso em aulas subsequentes, esse tipo de operação para facilitar no cálculo do determinante. Bom, um corolário, né, uma consequência daquele teorema, diz o seguinte: vamos supor que a matriz A é invertível, tá? Se ela é invertível, né, então o determinante da matriz A é diferente de 0, tá? E além disso, o determinante da inversa de A é igual a 1 sobre o determinante de A. Como é que você prova isso? A demonstração, a gente sabe que se A menos 1 é a matriz inversa de A, então a gente sabe, por definição, que o produto de A vezes a inversa da identidade, tá?
Mas a gente sabe também que o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Então, o determinante de A vezes A menos 1 é igual ao determinante de A vezes o determinante de A menos 1, que é igual ao determinante da matriz de identidade. Mas quanto que dá o determinante da matriz de identidade? A matriz de identidade é aquela matriz quadrada que tem os elementos da diagonal todos iguais a 1, o resto do zero. Pelo que nós vimos anteriormente, então ela é uma matriz triangular superior. O determinante é o produto dos elementos da diagonal, que são todos iguais a 1. Então o determinante da matriz de identidade é igual a 1. Bom, então você tem que o determinante de A vezes o determinante de A menos 1 é igual ao determinante da matriz de identidade, que a gente sabe que vale 1. Ora, daí você tira que o determinante de A, como o determinante de A vezes o determinante de A menos 1 é igual a 1, o determinante de A não pode ser zero. Tá? A primeira coisa, o determinante de A é diferente de zero, e além disso, como você tem um produto de fatores, né, determinantes são números reais, então o determinante da inversa vai ser igual a 1 sobre o determinante de A. Ok? Bom, a gente pode ver esse exemplo, nós temos que a matriz A, né, é 2 menos 4 menos 2 e 6, calcula a inversa de A. Bom, o determinante de A é simplesmente 2 vezes 6, 12, menos 2 vezes menos 4, dá 12 menos 8, que dá 4. E se você calcular a inversa pelo mesmo processo, determinante pelo mesmo processo, que é a regra prática de matriz 2 por 2, você obtém 1/4. Mas você não precisava fazer isso, né? Você sabe que o determinante da inversa é igual a 1 sobre o determinante de A. Bom, o determinante de A é 4, então o determinante da inversa seria 1/4. Tá ok? Bom, essa parte dessas regras práticas para calcular determinante de ordem 2, ordem 3 e essas propriedades de determinante, vocês encontram nos exercícios 10 e 21, tá? Exercício prático e o exercício teórico T1 a T16 da página 84 a 85 do livro texto. Então, vocês façam primeiro esse exercício, né, para praticarem, para depois estudarem a aula seguinte, tá? Mas é importante que primeiro vocês façam esse exercício aqui, ok?